Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Vamos ler juntos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então, o texto que nós lemos, ele começa com um imperativo, com uma ordem. E essa ordem é: arrependei-vos. E a pergunta que eu faço para você é, no seu ponto de vista, o que significa arrependimento? O que você entende por arrependimento? A própria palavra arrependimento, ela quer dizer que é mudança de pensamento. Arrependimento é mudança de sentimento. Arrependimento é mudança de conduta. Arrependimento, então, é quando você descobre que você está pensando erradamente, que você está sentindo erradamente e que você está andando erradamente. E porque você se conscientizou desse pensamento, desse sentimento, desse andar errado, aquilo trouxe um despertamento para você e fez com que você mudasse. Então, arrependimento é essa reviravolta, é essa transformação, é essa mudança que a gente precisa ter. Agora, o texto diz: arrependei-vos. Mas arrependei-vos do quê? A Bíblia diz que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Devemos nos arrepender dos nossos pecados exatamente porque o pecado nos leva a pensar erradamente. Quando você está envolvido pelo pecado, seus pensamentos são completamente contrários aos pensamentos de Deus. Esse é o papel do pecado, é te afastar dos preceitos dele, da vontade dele. Então, o pecado nos leva a pensar erradamente. O pecado nos leva a sentir erradamente. Quantas vezes já não fomos ludibriados pelos nossos pensamentos? Ou melhor, pelos nossos sentimentos. Quantas vezes você já não foi enganado confiando nos seus sentimentos? E no final daquela causa, você percebeu que estava em apuros. Você percebeu que estava num emaranhado muito pior do que você estava antes. O pecado, então, nos leva a pensar erradamente, nos leva a sentir erradamente e nos leva a andar erradamente. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem bons. O pecado faz isso, você entender que aquele caminho é um caminho bom. Mas no final, dá num caminho de morte. Então, entenda isso. O pecado nos leva ao estado de desobediência a Deus. O pecado nos leva a um estado de revolta contra Deus, de rebelião contra Deus. E o que é um arrependimento, então? Arrependimento é você que estava com as suas costas voltadas para Deus, andando cada vez mais afastado de Deus, com uma vida sem Ele, e você então dá essa reviravolta na sua vida, você dá esse giro 180 graus na sua vida, e você então vai pensar, e você então agora vai agir, e você então agora vai andar de acordo com a vontade de Deus. Enquanto o pecado te leva para o norte, o arrependimento te leva para o sul. Enquanto o pecado te leva para um caminho cada vez mais afastado de Deus, o arrependimento
te traz de volta para Deus, te aproxima de Deus. E é muito interessante aqui porque o arrependimento, ele está ligado à conversão. E quem é que produz essa mudança em nós? Quem é que produz essa conversão em nós? Será que é a força do nosso braço? Será que é a nossa força de vontade que produz essa mudança em nós? Nós acordamos felizes da vida hoje, entendendo que andamos errado e agora nós decidimos andar certo e pronto. Num passo de mágica nós passamos a andar certo. Não, esse caminho certo, essa mudança na nossa vida não é produzida por nós mesmos, mas é produzida por Deus. Deus é quem produz a mudança no coração do homem. Deus é quem produz essa conversão no nosso coração. E ele diz aqui: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Então, o arrependimento é o reconhecimento de que eu estou errado. Arrependimento é o reconhecimento de que eu preciso mudar urgentemente. E a fé é o elemento positivo que me faz crer em Deus, que me faz crer na palavra de Deus. E a fé é o elemento positivo que me faz crer que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados para me dar salvação, para me dar a vida eterna. E é tão interessante porque o texto é muito simples. O texto é muito simples. O texto diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Para quê? Para que sejam cancelados os vossos pecados. E a palavra cancelados aqui significa perdoados. Então, quando ele diz para que sejam cancelados os vossos pecados, ele quer dizer para que sejam perdoados os vossos pecados, ou seja, toda a tua dívida, tudo aquilo que você cometeu de errado na tua vida, tudo aquilo que você pensou erradamente, tudo aquilo que você sentiu erradamente, e tudo aquilo que você agiu erradamente. A Bíblia diz que se você se arrepender, se você voltar-se para Deus de todo o teu coração, tudo é cancelado, tudo é perdoado. Cada pensamento errado, cada sentimento errado, cada atitude errada, quando você se volta para Deus em arrependimento, em quebrantamento, Ele perdoa você e Ele cancela tudo. Que bênção, irmãos! Que privilégio poder servir a Deus! Que privilégio para nós pertencermos à família de Deus! Saber que essa obra jamais foi feita pelas nossas mãos, porque se assim fosse, ela já teria ido pelos ralos abaixo. Mas esta obra que Deus opera em nós, através do seu Espírito, é inapagável, é incancelável, é indiscutível. Louvado seja Deus, porque Ele fez essa obra em nós. E você então se arrependeu pela obra do Espírito Santo na sua vida, e você voltou-se para Deus, e você então teve os seus pecados cancelados, perdoados, e você vai agora então começar uma nova vida, uma vida de comunhão com Deus, uma vida na presença de Deus, uma vida onde a palavra de Deus vai passar a nortear você, onde os preceitos de Deus passarão a ser a sua bússola, o seu leme, o seu farol, a sua lâmpada. E esta palavra que é lâmpada para os seus pés vai trabalhar em você todos os dias para que você não tropece o seu pé em alguma pedra.
Louvado seja Deus, irmãos. E o texto é maravilhoso, porque o texto diz assim: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. A fim de que da presença do Senhor, flui da presença dEle, a fonte é a presença dEle, vem da presença dEle, vem o quê? Tempos de refrigério. Então você se arrepende, você se converte, e agora você experimenta um tempo de refrigério. O que significa isso? Significa que quando você se arrepende, honestamente, com inteireza de coração mesmo, um arrependimento genuíno, e quando você se volta para Deus, você se converte dos seus pecados, da sua condição de vida. Já falamos isso, todos os seus pecados são cancelados, e nós passamos a ter uma vida de comunhão com Deus, passamos a ter uma vida na presença de Deus. E ele diz muito claramente aqui, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então entenda isso, antes da sua conversão, antes do seu arrependimento, você não tinha refrigério, você não tinha paz, você não tinha contentamento, você não tinha satisfação, você não tinha alegria, ou talvez até tivesse, mas uma alegria passageira, uma paz efêmera, completamente descontente, porque fora da presença de Deus, parece que as coisas não nos satisfazem. Quanto mais você tem, mais você quer ter. Você não tem a sua sede, a sua fome saciadas, porque é como se, e de fato houvesse um vazio dentro de você, incapaz de ser suprido por quaisquer coisas dessa vida. No coração do homem existe um vazio do tamanho de Deus, de tal forma que só Deus pode preencher o vazio do coração do homem. Assim é a vida do homem sem Deus, sem contentamento, sem satisfação, sem alegria, sem paz. Mas quando você se arrepende, quando você se converte, quando os seus pecados são perdoados, quando você entra na presença de Deus, quando você entra em comunhão com Deus através de Cristo Jesus, você começa a desfrutar desse refrigério que você não conseguia desfrutar lá fora, porque você só encontra na presença de Deus. E você começa a desfrutar desse refrigério na presença de Deus, da comunhão com Deus. Bendito seja o Senhor, irmãos. Você tem pensado nisso? O privilégio que você tem de servir a Deus. Desfrute disso. Desfrute da paz que só Ele pode dar, da alegria que só tem quem pertence e quem conhece a Jesus. Desfrute da satisfação que só consegue desfrutar quem está na presença dEle. Salmo 16, versículo 11, diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Uma alegria plena, é uma alegria completa, é uma alegria satisfatória, apesar das circunstâncias tantas vezes estarem contrárias. Apesar de tantas vezes os ventos soprarem opostamente, mas dentro de você está resolvido, você está arrependido, você está convertido, você está quebrantado, você está na presença do Senhor, você foi perdoado, você está em comunhão com Ele. Não importam as coisas aqui fora, importa o que está acontecendo aqui dentro, e aqui dentro você tem paz, você tem contentamento, você tem alegria, não pelos acontecimentos lá fora, mas pelo que aconteceu aqui dentro. Você foi transformado, você foi perdoado pelo poder de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja Deus! Mas para que eu e você possamos desfrutar disso, é necessário, como diz o texto,
que nos arrependamos dos nossos pecados. É necessário que nos arrependamos dos nossos pecados. Tudo que temos pensado, tudo que temos sentido, tudo que temos feito contra Deus, precisamos nos arrepender de tudo isso. E uma coisa que eu quero que você saiba, para que você não venha se auto-martirizar, é que sozinho você não consegue isso. Você jamais conseguirá se arrepender sozinho. Você não tem força suficiente em si mesmo para que você possa se arrepender sozinho. O arrependimento não é produzido por você. O arrependimento não é produzido pela capacidade humana. O arrependimento, quem produz esse arrependimento na nossa vida é o próprio Deus, através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz essa obra de arrependimento na sua vida. João 16, versículo 8, diz que é o Espírito Santo quem nos convence dos nossos pecados. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos mostra que em Jesus Cristo nós podemos ter esse perdão. Está na palavra, irmãos. Então aproveita hoje e faça uma oração a Deus, com um coração contrito. Ao terminar esta breve mensagem, e nós já estamos no fim, que você faça essa oração sincera e honestamente diante de Deus, dizendo: Senhor, produza esse arrependimento na minha vida. Aliás, vamos abrir um parênteses aqui para a gente orar juntos? Feche os olhos aí. E à medida em que eu orar, você repete esta oração. Senhor, produza esse arrependimento na minha vida. Envie o Espírito Santo para produzir este convencimento. Envia o Espírito Santo para produzir esta convicção, esse arrependimento, para que eu possa, Senhor, ter os meus pecados cancelados, para que eu possa, Senhor, ter um relacionamento na Tua presença, para que eu possa ter refrigério, para que eu possa ter paz, para que eu possa ter alegria, para que eu possa ter satisfação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família, sua casa. Que você possa voltar-se para Deus. Principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo nos dias de hoje, um contexto tão complicado, tão difícil. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha também. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja, das nossas famílias, e que realmente haja arrependimento, que realmente haja convicção verdadeira na minha e na sua vida. Feche os seus olhos mais uma vez. O arrependimento é a porta de entrada para o reino de Deus. Ninguém entrará no reino de Deus sem se arrepender. Nós precisamos, Pai, passar pelas portas do arrependimento para recebermos cura. O nosso país, Brasil, está doente. O nosso Brasil está caído, Senhor, em seus pecados. A nossa nação tem multiplicado seus pecados contra Deus. Mas, Pai, nós sabemos que há solução para o nosso país. E essa solução está na Tua presença, Senhor. Se nos voltarmos para o Senhor em arrependimento, o Senhor se voltará para nós em graça e em misericórdia. Senhor Deus,
Olha para o teu povo que está ouvindo esta palavra no dia de hoje. Nós somos o teu povo, Senhor. Não porque nos fizemos povo do Senhor, mas somos teu povo porque o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou. O Senhor nos redimiu. Ó Pai, nós queremos viver uma vida de novidade. Nós queremos viver uma vida de transformação, de mudança, de santificação. Porque sem santificação jamais nós veremos o Senhor. E nós queremos te ver, Pai. Então santifica a nossa vida. Purifica os nossos corações. Ó Deus, que o sangue de Jesus venha nos purificar, venha nos limpar. E venha limpar a tua igreja de todo o pecado. Que venhamos, ó Pai, persistir e nunca desistir. Tira de nós todo sentimento de desistência, de esmorecimento. E dá-nos vigor espiritual, Senhor. Só o Senhor pode nos perdoar. Só o Senhor pode nos restaurar. Só o Senhor pode nos redimir, porque Tu és o nosso Redentor. Trata o nosso coração, Pai. Tira toda angústia, todo peso, toda acusação, toda opressão. Tira toda tristeza desse Teu filho, dessa Tua filha. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós Te suplicamos nesta hora. Que vivamos com alegria por tudo aquilo que Jesus fez por nós. Que vivamos com gratidão no nosso coração por tão grande salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, humildemente, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor eterno e incondicional do Deus Pai e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, com você, minha irmã, e com todo o povo de Deus reunido em toda a face da terra, não só hoje, mas para sempre. Amém e amém. Glória a Deus.